Bom, vamos começar o nosso Histórias do Galo e de uma forma um pouco diferente. Esta semana perdemos o anjo rubro-negro, Adílio, que, junto a Andrade e Zico, formaram um dos mais icônicos meio-campo do futebol brasileiro. Marcou a história do Flamengo e de todos aqueles que amam o futebol. Este programa é em memória do inesquecível Anjo Rubro-Negro. Olá, Tiago. Vamos começar Olá. falando do Adílio que nos deixou nesta semana. Provavelmente você nunca viu falar do Adílio, né? Bom, o que eu sei do Radilho é que ele é acho que é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Flamengo. Esteve presente naquela final do Mundial de Clubes de 81, né, que o Flamengo venceu o Rio. E é apenas isso que eu sei sobre ele. Já sabe muita coisa pela sua idade, né? O Adílio chegou à seleção brasileira, era um jogador que tratava muito bem a bola, fez um meio-campo fantástico junto com o Zico e o Andrade. Então, esse meio de campo, Andrade, Zico e Adílio, era maravilhoso. O Andrade era um volantão, um volante com boa saída de bola. O Adílio e o Zico tinham uma magia fantástica. E tinha uma característica nesse time do Flamengo da década de 80 que chama muito atenção. Era um time que entrava muito pelo meio. Não que não usasse as pontas. Tinha o Uri Geller fazendo seus ataques pela esquerda. Tinha o Leandro subindo sempre um grande lateral direito, pela direita, evidentemente, mas o Flamengo entrava muito pelo meio. E esse programa faz uma referência a esse craque, que não é só do Flamengo, é de todos os times brasileiros. Então aqui é um canal, Fala Regateando, é um canal do CRB, um canal do Galo, mas eu quis começar com essa singelíssima homenagem a esse jogador que eu aprendi a gostar, que eu gostava de ver jogar. Um jogador que enchia os olhos, um jogador que está em extinção. Era um 8, não era um 10, mas era um 8 com uma habilidade extrema. E só não era um 10 porque tinha o Zico, né? E o Zico é o Zico. Bom, mas aqui vamos falar do Galo, do CRB. E vamos falar de quê? Hoje nós vamos fazer um retrospecto de todas as séries B de pontos corridos. Porque antes de 2006, a Série B parecia com a Série C de hoje. Eram dois grupos, sabe? E os times não jogavam todos contra todos, não tinha ida e volta. Então, em 2006, começou sim a Série B de pontos corridos. Eu acho importantíssimo a gente conhecer essa Série B, porque a gente vai começar a ter uma ideia, a gente vai poder ter uma ideia embasada na história para saber se o CRB está evoluindo ou não. Você percebe como é importante, Tiago? Então, Sim. hoje, vamos ter 3 mesas digitais. E vamos reagir a essas 3 mesas digitais. Uma que mostra o CRB de 2006 a 2014. Uma outra mesa digital que vai de 2015 até 2024. E eu fiz as separações meio que aleatoriamente, mas pensando também que a partir de 2015 não caímos mais. Estivemos sempre na Série B. E depois vamos ver uma terceira mesa digital, que é uma continuidade da segunda, mostrando matematicamente um gráfico que vai nos dizer se o CRB tem evoluído ou não. Tá.
Então vamos lá, vamos ver a primeira mesa digital que vai nos mostrar o CRB de 2006 a 2014. Tiago, você sabe alguma coisa sobre essa fase, 2006 a 2014? Eu sei que teve um jogo muito marcante contra o Madureira. Sim, sim, foi um das partidas que 2006. a gente viu. Mas em É, 2006, como será que o CRB estava? vamos analisar aí. E vamos observar o seguinte, é importante, nós vamos analisar só os primeiros turnos. Isso. Então, eu adianto, vai ter primeiro turno, meu amigo, que o CRB vai estar lá no G4, Sim, né? E vai ter primeiro turno que o CRB estava na lanterna. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. É só o primeiro turno. Alguma dúvida, Tiago? não, nenhuma. Vamos embora. Ficou tudo claro, né? Então vamos começar a Perfeitamente. ver a mesa digital. Quando terminar essa primeira fase, a gente dá uma pausa e vamos ficar aqui nós dois pequenininhos de lado para a gente acompanhar o react da gente. E você vai interromper a qualquer momento para que a gente esclareça algumas coisas, tipo, esse time eu não conhecia, esse time eu conhecia, ou coisas curiosas que apareçam nessa mesa digital, certo? Eu tive o cuidado de legendar, já que são muitos dados, são muitas informações, e para facilitar para o nosso internauta, para o nosso regatiano, eu deixei tudo legendado direitinho, ok? Então vamos seguir nesse tom de você ou eu. Nós temos a liberdade de parar a qualquer momento para esclarecer alguns fatos, ok? Vamos lá? Ok, vamos embora. Vamos falar hoje de todas as séries B de pontos corridos desde 2006 e vamos focar no final do primeiro turno. Terminou o primeiro turno e agora vamos fazer uma avaliação histórica. Em 2006, em que lugar o CRB ficou quando terminou o primeiro turno? Em quinto lugar. E em 2007, em quinto lugar. O CRB estava muito bem, né? Mas aí a coisa desgringolou. Em 2008, 2008 todo mundo sabe o que aconteceu, né? O nosso Galo. Você vai ver, vai ver. Vamos para a mesa digital e acompanhar todas as performances do Galo na Série B de pontos corridos desde 2006. Lembrem de deixar o like e roda a vinheta! Esse episódio vai ter duas aberturas. É, Nesta mesa digital, vamos acompanhar o desempenho do CRB das séries B de 2006 a 2014. Vamos lá então. Em 2006, o CRB se saiu muito bem. Ficamos na quinta colocação com 29 pontos. A Série B teve participação do Coritiba, do Náutico, do Atlético Mineiro. A América do Rio Grande do Norte também participava bastante. Ao final, tem alguns times aí que você talvez não tenha nem ouvido falar, né? rapaz, olhando assim, já ouvi falar de todos. O único assim que eu não tenho bastante conhecimento são o São Raimundo e o Gama. Mas são clubes que eu já ouvi falar, assim. Eu Certo. só não tenho um conhecimento profundo sobre eles. E aproveitar aqui para mostrar, ó, o CRB ao final do campeonato ficou no 16º lugar. Tá vendo aqui? Sim, já caiu muito. Já caiu muito. Mas começou bem, quinto lugar, ó. Sim, Primeira dos pontos corridos, o CRB disse, vou subir. O CRB ficou em 16º colocado. Quase que caímos. Em 2007, também fizemos um bom primeiro turno. Olha nós aí de novo, quinto lugar, ó. de novo. Primeiro turno, CRB era o cão, não era não? Agora no Adivinhou. segundo. Oi. Agora no segundo, o CRB não conseguia se manter, né? Nessa mesma pegada do primeiro. Tem 30 pontos. E no G4 estava o Criciúma, Coritiba, Marília e Vitória. O São Caetano participou dessa edição, Santa Cruz também.
CRB terminou em 8º colocado. Bonito, né? Então, veja, se fosse sem ser por pontos corridos, o CRB estaria naquelas quartas de final, né? Que se classificavam 8 para as quartas de final, quando a Série B tinha o modelo parecido com o da Série C de hoje. O CRB terminou em 8º. Tava bem legal, não estava o negócio? Tava. Então, Bom, chegou o fatídico 2008 que eu disse. Olha ele aqui. O fatídico 2008. Uma boa colocação. No fatídico 2008, o G4 tinha 3 times de São Paulo: Corinthians, Santo André e Ponte Preta. Uma curiosidade, né? Quais são os 4 atuais? Você sabe de cabeça? de São Paulo, Não, os atuais de hoje. do G4, você tá falando? Sim, o G4 de hoje. Tá o Santos, acho que, se eu não me engano, Novo Horizontino, exato. Se eu tiver errado, você me corrige. Acho que o Sport também tá no G4. Hein? O Sport tá no G4? Não, tá não. Tá não, É né? o Mirassol. Vamos abrir Isso, aqui. Vou procurar aqui. Mirassol. Vamos olhar. É o Mirassol. Olha lá. Santos, Novo Horizontino, Mirassol e o Vila Nova. Isso. Então, em 2008, também tínhamos 3 paulistas. Corinthians, Santo André e Ponte Preta. Só o Avaí que era o de fora, mas era do Sul, né? Agora, aqui, atualmente, o único que é fora do eixo é o Vila Nova. Vamos continuar? Bora. O Galo ficou na lanterna no primeiro turno. E a bonequinho triste. Então significa que nós caímos, fomos o lanterna. Terrível esse ano de 2008. Se não me falha a memória, foi o ano em que o Marco Rocha jogou no CRB, viu? Foi. O Marco Rocha, não foi? Foi isso. E, Marco Rocha. E ele se salvou, porque jogou bem com um time terrível. Fizemos apenas 12 pontos. Ao final, o CRB caiu. 12 pontos no fatídico 2008. Em 2009, está arriscado aqui porque não participamos. Aliás, Alagoas nem teve representante nesta Série B. Em 2010, o Asa participou e representou Alagoas. O Figueirense liderava ao final do primeiro turno. Em 2011 também não participamos. O Asa estava lá, firme, representando Alagoas. Em 2012, voltamos à Série B. Vitória liderava no G4. O Atlético Paranaense participou dessa edição. Ficamos em 15º colocado no primeiro turno. Ao final, o CRB ficou em 17º e caiu de novo. Em 2013, não participamos da Série B. O Asa estava lá. Em 2014, também não participamos. Estávamos numa fase muito difícil. O CRB mais uma vez ficou de fora. Este foi o desempenho do Galo nos primeiros turnos da Série B entre 2006 e 2014. Pois é, né? Então o negócio tava para peixe não, né, Tiago? tava complicado a situação do CRB. Passou vários anos ali, sem estar disputando a segunda mesa digital. Sim, diga. Não, só para acrescentar mesmo que o CRB passou vários anos sem jogar a Série B, né? Vários anos ali na Série C e sem voltar para a Série B. Certo. Agora vamos para a nossa segunda mesa digital, que vai abranger o ano 2015 até o ano 2024. Vamos lá. Vamos ver os anos 2015 até o ano de 2024. Em 2015, o Vitória estava liderando o primeiro turno no G4. O Botafogo também estava participando dessa Série B. E o Náutico, vejam lá, o Náutico aparecendo lá perto do G4. Como caiu o Náutico?
O CRB estava na 11ª colocação. Não era nenhuma posição boa, nenhuma posição tão ruim. Porque o importante é estar entre os 10, ou próximo disso, para entrar na disputa. Ao final, o Galo terminou em 11º lugar. Em 2016, ano em que teve o Vasco, olha, nós aí no G4, terminamos o primeiro turno em 2016 no G4. Então isso dá muito pano para manga, a gente pode ver quais são os times. Posso fazer até um quadro falando de qual era o time de 2016, né? Porque parece que foi o primeiro time, foi o único ano em que o CRB esteve no G4 no primeiro turno. Se eu não me engano, 2021 também terminou o primeiro turno no G4, em quarto lugar, se eu não me engano. Eita, vamos ver então. O Vasco liderou o primeiro turno. O CRB estava lá dentro. Era o terceiro colocado. O CRB, no final, terminou em 7º. Quase subiu, vamos dizer assim. Em 2017, o CRB ficou em 7º. Ali, no bolo, tentando entrar no G4. Mas terminou em 15º lugar. Quase caiu em 2017. No ano de 2018, estavam lá liderando Fortaleza e o rival. O CRB estava na 18ª colocação. Primeiro turno muito ruim. O CRB tinha apenas 21 pontos. O CRB ficou em 12º em 2018. No ano de 2019, o CRB terminou o primeiro turno em 8º lugar. No fim, o Galo terminou em 7º lugar. Em 2020, o CRB terminou o primeiro turno na 10ª colocação e terminou o campeonato em 10º lugar. Em 2021, o Galo estava no G4, terminou o primeiro turno no G4. Perfeito, Tiago. Grande observação. Com 33 pontos, mas perdeu fôlego nessa Série B que teve a presença de Botafogo, Vasco, Cruzeiro e o Confiança batendo ponto lá. Outra vez terminamos em 7º. Em 2022, uma Série B cheia de medalhões, Cruzeiro, Vasco, o Bahia, o Grêmio. O CRB terminou o primeiro turno em 10º lugar. É uma boa colocação, não sei porque o bonequinho tá triste aí. Em 2023, o CRB terminou o primeiro turno em 12º lugar. Ao final, ficamos em 9º. Em 2024, nós temos um jogo a menos. E terminamos o primeiro turno também em 12º lugar, com 24 pontos. Não é uma boa colocação. Agora, ok. Então, nós vimos aí, rapidamente, de forma sintética, qual foi o desempenho do CRB em todas as Séries B de pontos corridos, certo? Agora que vamos fazer o gráfico. Nós vamos fazer o gráfico, você pode ver aí, na mesa digital. Nós estamos dividindo o gráfico em 9 anos e em 9 anos. Então, de 2006 a 2024, dá 19 temporadas. Mas eu quis pegar 9 e 9 para poder comparar. Então, eu deixei de fora justamente 2024. Por quê? Porque em 2024, nós temos um jogo a menos, não está consolidada ainda essa posição. Então, nós vamos comparar os 9 primeiros anos e os 9 últimos anos. Entendido, Tiago? Perfeitamente. Então, vamos lá. Um gráfico que vai elucidar algumas questões. Esse é o nosso gráfico e eu peço um pouquinho de atenção de vocês para explicar como ele tira teima e como o CRB está evoluindo nesse campeonato de pontos corridos. Vejam bem, foi atribuído um ponto para cada colocação que aproxime o Galo da liderança. Então veja, no ano de 2006,
nós estávamos na 5ª posição, então foi atribuído 16 pontos para o CRB. Considerando isso, em 2007 ganhamos 16 pontos também e atribuímos 1 ponto, porque o CRB ficou na lanterna em 2008. 2009, 2010, nem participamos, então atribuiu-se 0 pontos. Em 2011 também não participamos, mais um 0. Em 2012 foi atribuído 6 pontos. Em 2013 voltamos ao 0 e em 2014 também, porque estávamos fora. Então veja bem, nesses 9 primeiros anos, nós ficamos incríveis 5 anos fora da Série B. Não é isso? É isso. Mais tempo fora do que na Série B. E na Série B só participamos de 4. Exato. Que situação, né? Bom, já dá para entender que a gente está muito melhor, né? Na segunda fase. Não é isso, Thiago? Ficou claro essa atribuição de pontos? Essa atribuição de pontos ficou claro? Beleza. A média aritmética, a média de desempenho, nesses 9 anos, 2006 a 2014, foi 4,33. O outro corte é de 2015 até 2023. Já que eu não vou considerar 2024, para que esses intervalos sejam iguais. Nós tivemos em 2015 10 pontos atribuídos e a maior pontuação, 18 pontos, porque ficamos em 3º lugar. E assim, os pontos são atribuídos proporcionalmente à posição que o CRB está na tabela, sendo, se fosse líder, ganharia 20 pontos. No caso de ser o lanterna, ganharia 1 ponto. No caso de não participar, 0 ponto. Observe, Thiago, que aqui nós temos o 18 da 3ª colocação e o 17 da 4ª colocação. Isso. Vejam que isso é original, não existe em campo nenhum da internet. Foi um trabalho nosso. Pregando só os cortes dos primeiros turnos. Considerando esses valores e calculando a média aritmética, temos que nesse corte dos 9 primeiros anos, ficamos com a média de 4,33. Nesse corte dos últimos 9 anos, ficamos com a média de 11,77. Isso mostra matematicamente que o Galo tem evoluído bastante neste campeonato de Série B de pontos corridos. É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. E esse foi o histórico das participações do Galo em todas as competições de Série B a partir de 2006, quando se começou a considerar os pontos corridos. Bom, e aí, Thiago? Você observa que o CRB nesses últimos 9 anos, ele foi bastante superior aos outros 9 anos. Então o CRB ele veio crescente, né? E como a bola não entra por acaso, né? Mostra-se que o trabalho está sendo bem feito. Não que a diretoria anterior... Porque, veja bem, a diretoria do Marcos Barbosa, ela pegou o CRB terra arrasada. O CRB destruído. Então, o trabalho do Marcos Barbosa, não é que o trabalho do Marcos Barbosa tenha sido menos eficiente que o trabalho do Marroquim. É que o trabalho do Marcos Barbosa alicerçou o CRB de modo que o Marroquim pôde fazer uma administração muito mais tranquila. Então, não é que eu critique esses primeiros 9 anos, não. Eu vejo os primeiros 9 anos como sendo um momento de trabalho, de luta, de muitos erros, mas também de alguns acertos que possibilitaram o CRB a chegar aonde está, ao patamar que está. Eu não tenho aqui em mente quando foi que o CT foi inaugurado. Você sabe qual foi o ano que o CT foi inaugurado? Eu também não tenho essa certeza, mas eu acredito que...
aqui. Diga. Eu acredito que tenha sido na década passada agora, né? Não é algo assim muito antigo, não. É recente. Mas vamos pegar aqui. Inauguração do CT do CRB. 2015. Certo? Então, o CT foi inaugurado em 2015. Então, você viu que até 2014 a coisa era pesada. E em 2015, o negócio ficou bom. Então, desde que foi inaugurado, foi entregue o CT, o CRB não caiu mais. Foi uma virada de página. Certo? Sim. E esse trabalho do CT, a construção do CT, foi uma obra de quem? Como é o nome do CT? Marco Barbosa. Certo? Então, não é questão de comparar as diretorias e as administrações, mas mostrar que foi um contínuo sofrido, uma catarse, né? Vamos dizer assim, nos primeiros 9 anos pagamos os pecados, comemos o lado podre da maçã e agora estamos com o filé. Certo? Ok, Tiago? Então, é importante reconhecer a história para falar de uma forma embasada, de uma forma balizada, de forma que a gente possa, de fato, dizer, olha, o CRB está no caminho certo. E agradecer não é o termo, mas sentir-se feliz por termos um CT de qualidade. Então, não é a opinião do canal, evidentemente, mas é uma opinião minha. Eu acho que todo investimento no CT é bem-vindo. Claro, se for uma coisa com lisura, o retorno vem. Tá certo? E o retorno virá sempre. Se for feito com lisura. Ok, Tiago? Só para acrescentar, é que, falando do CT, é que, de fato, né, o CT do CRB, ele vem numa crescente também. Os investimentos, eles vêm acontecendo e o CRB hoje, ele tem, para mim, na minha opinião, um dos melhores CTs e, consequentemente, estruturas do Nordeste. Né? O CRB, eu acho que hoje ele está, sem a menor dúvida, estou falando, futebolisticamente, eu acho até que ele está à frente, mas falando de estrutura, de CT, o CRB hoje ele está no top 5 do Nordeste. Então, o CRB ele vem se estruturando bem no CT e também já existe esse projeto de fazer uma arena. Então, isso mostra que o CRB ele tem uma ideia, uma ideia muito boa nessas questões de investimentos, né? Porque vem investindo no CT e, a princípio, vai fazer uma arena. Então, isso mostra que o CRB vem evoluindo e, consequentemente, tendo bons resultados também dentro de campo por essas coisas aí. Olha, em relação à arena, eu tenho as minhas dúvidas, sabe? Porque a arena é muito custoso a manutenção. Você vê qual é a dificuldade de manter-se o Rei Pelé, o estádio, a parte não funciona, tá umas coisas feias ali, dividindo as arquibancadas, parece, é terrível. E tem o dinheiro do Estado para manter aquela estrutura toda, né? Eu tenho dúvidas em relação à arena. Tem que ser uma arena muito enxuta. E, assim, se ter arena fosse fácil, os times, o time mais rico do Brasil, que é o Flamengo, junto com o Palmeiras, né? Ia estar construindo, tentando fazer uma arena. Então, eu penso que a arena, eu tenho dúvidas se vale a pena. Agora, o CT, eu mostrei matematicamente que com a inauguração do CT, o CRB saiu para um outro patamar. Certo? Ok, Tiago. Chegamos aqui ao final do nosso quadro Histórias do Galo. E você quer deixar um último recado aí para o pessoal?
Bom, deixar um recado que o que está faltando para o CRB é o acesso. Vamos ver se esse ano vem. Se não vier, vamos tentar próximo ano. Mas ainda dá sim esse ano. Acho que o CRB tem um elenco muito bom e dá para conquistar esse acesso esse ano. Ok, minha gente, vamos ficar por aqui e até a próxima.